Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal e o Palmeiras estreou com vitória diante da Tombense pela Copa do Brasil, com o placar de 4-2 com gols de Gabriel Menino, Flaco Lopes, Gustavo Gomes e Rafael Navarro. Quem diria, hein? Rafael Navarro desencantou. E é isso, vamos ver o que os comentaristas da ESPN falaram sobre o jogo. Fala, fãs de esportes, muito boa noite. Começando mais uma edição do Sport Center e a gente vai falar muito sobre os jogos de Copa do Brasil que vocês acompanharam e a gente vai falar de vitória do Palmeiras 4-2, jogão de bola no final das contas. Será que o Palmeiras sofreu mais do que deveria? Jogo lá no Allianz Parque e a gente vai falar também da vitória do Fluminense um pouco mais cedo, 3-0 em cima do Paysandu. Vamos lá dando boa noite então aos nossos comentaristas. Fazia tempo que eu não estava por aqui, André Kfouri. Eu estava achando as coisas meio estranhas por aqui. Boa noite. É mesmo, boa noite, Marcela. Sim. Surpresa, né? Boa noite, Gustavo, boa noite, Felipe. Uma ótima noite a todos. Tudo continua aqui, como sempre esteve. Um belíssimo estúdio, pessoas sempre dispostas. Deve ser o horário. Sempre dispostas a trabalhar com o melhor das suas capacidades, da sua habilidade. O horário é diferente. Todos saudosos da sua presença, mas talvez, como estamos entrando no ar no momento em que normalmente estamos indo para casa, talvez seja isso. Eu acho que É o fuso. É o fuso. Muito bem, é o Palmeiras que entrou em campo de Copa do Brasil nessa terceira fase, um monte de jogos que vai acontecer ao longo desse mês. Agora, um Palmeiras que venceu fácil, 4-2. Teve aquele sustinho no começo, mas deu para o coração acelerar um pouquinho, Zupa? Boa noite. Não, Marcela, boa noite, né? Boa noite, companheiros, boa noite, fã de esporte. Foi um jogo administrável por parte do Palmeiras, né? O Abel tomou a iniciativa de mexer na equipe, promoveu algumas entradas de jogadores que há tempos não atuavam como titulares em jogos mais relevantes. O Luan, por exemplo, que era um titular da equipe, que perdeu de maneira tão definitiva a vaga para o Murilo, volta para a equipe. E o John, né, se aproveitando da lesão do Rafael Veiga, ele que é um jogador da função, né? O meia que o Palmeiras tem para o lugar do Rafael Veiga nessa função é um moleque que é o John, talentoso, fez um primeiro tempo muito interessante. Gostei da ideia de colocar Endrick e Flaco Lopes juntos, né? Ele poderia abrir o Endrick pelo lado, como ele jogou no clássico contra o Corinthians, inclusive, né? Com o Endrick aberto e o Rony mais por dentro, mas com o Endrick e Flaco Lopes com dois centroavantes. Então foi um jogo que o Abel administrou a energia do elenco, como ele mesmo falou. Palmeiras tomou sustos com os golaços que o time do Tombense fez, né? E é um time, embora seja um time pouco conhecido, de pouca tradição, um time pequeno, um time originalmente de empresário do Eduardo Duran, mas é um time de segunda divisão, de Série B de Campeonato Brasileiro. Sim. É um time que tem feito boas campanhas no Campeonato Estadual, 2 anos consecutivos. Dessa vez não bateu nem semifinal, mas em anos consecutivos com boas campanhas. Então não era um adversário, uma baba tão escancarada que o Palmeiras ia pegar, embora a diferença de dimensão entre os clubes sugira isso. Foi uma partida que o Palmeiras soube administrar bem, dar minutos para jogadores importantes nos 2 tempos, para quem veio do banco também, e praticamente encaminhar. Assim, não é uma classificação definitiva, mas é um encaminhamento, especialmente levando em consideração quem é o Palmeiras no rolê, né? O Palmeiras não costuma perder esse tipo de vantagem, ainda mais em confrontos eliminatórios assim. Né? Ô André, você costuma definir o Palmeiras como um time muito mobilizado. E houve o título que poderia gerar uma ressaca. O título, festa na segunda, terça, joga na quarta. Para você, diante do que poderia ser, era um time mobilizado ou rolou essa ressaquinha? Não acho que nada do que tenha acontecido hoje, do ponto de vista do desempenho do Palmeiras, possa se explicar por alguma desmobilização, alguma tirada de pé, um relaxamento natural depois da conquista do Campeonato Estadual. Esse time, nessa era, né, sob o comando do Abel Ferreira, não costuma ter esse tipo de reação. Então, existe um trabalho que aborda esse tipo de situação também, porque, obviamente, o Palmeiras tem ganhado bastante coisa, então os momentos pós-conquista são muitos, né? São vários, né? São frequentes, fazem parte da vida do grupo palmeirense nos últimos anos com uma frequência histórica, né? É um período de muitas glórias entre tudo que o Palmeiras já ganhou e não foi pouca coisa. O momento que a gente está vendo agora é um período realmente especial. Concordo com o Gustavo, boa atuação dos jovens jogadores do Palmeiras, aqueles que foram formados no clube. O Vanderlan foi bem, o John foi bem, o Endrick foi bem em interações com o próprio John muitas vezes.
E o Palmeiras fez o seu papel. Mesmo antes de virar o jogo, já era mais time, já tinha superado o gol do Tombense, que foi um gol cedo, um gol surpreendente, e já merecia estar na frente. No final, o placar ficou perigoso, porque o Palmeiras fez 3-1 já perto do fim da partida, e aconteceu o segundo gol do Tombense logo depois. Mas aí o jogo se prolongou por causa de checagem de VAR. O Palmeiras conseguiu fazer 4-2 e o Luiz Guilherme, que é bom jogador, né, Gustavo? Sim, 17 anos, só fez a sua estreia pelo time de cima. No minuto 57, o segundo tempo teve muito tempo adicionado. Quase que o Palmeiras faz o quinto gol. Na verdade, é um gol que o Luiz Guilherme vai demorar para esquecer, porque foi uma oportunidade muito grande, muito boa dentro da área, para fazer o quinto gol, que aí sim eu acho que eliminaria qualquer possibilidade de surpresa em relação ao classificado. Se terminasse o jogo com o placar de 3-2, evidentemente haveria emoção. Sim. O Palmeiras ia ter que se precaver, ia ter que fazer uma boa partida na volta, né? Nessa fase, independentemente do placar do primeiro jogo, tem volta. Pois é, porque aí o Tombense e o Gabriel Menino, aí que eu ia falar, o Tombense também se encheria, né? Mas é mais um gol do Gabriel Menino, é mais um momento importante, mais aquele momento em que ele se firma para o Abel Ferreira, porque ele já estava fazendo bons jogos, mas sempre quando acontece gols assim e vem acontecendo, eu acho que é mais uma vez mostrando para o Abel, olha como eu sou importante, mas o Abel também falando para o Gabriel Menino, falando, tá vendo como eu também fui importante na sua vida. A gente poderia ser personalista aqui, Marcela, e dizer que depois que ele entrou ao vivo com a gente no pós-Supercopa, a vida dele mudou. E que a gente tem mérito nisso. Mas eu não vou ser tão caprichoso assim. Eu vou dar os méritos pro Abel Ferreira e pro próprio Gabriel Menino. Porque quando a gente olha pro Palmeiras versão 23, o grande diferencial do ponto de vista tático é justamente o trabalho dos homens de meio campo, né? O Zé Rafael e o Gabriel Menino. Quando todo mundo esperava que sem o Danilo, enquanto não chegasse um reforço, o Menino seria o primeiro volante e o Zé continuaria como 8, ele veste a 8, mas jogando como 8, não, o Abel muda, o Zé Rafael passa a ser uma figura mais central no meio campo e o Gabriel Menino passa a ser um segundo volante, ele é isso de origem, jogando mais pela esquerda, né? E ele é destro, então jogando mais pela esquerda sendo destro, toda vez que ele pega essa bola e puxa pro pé bom, ele tem o ângulo inteiro da batida favorável a ele. Sim. E ele pega muito bem na bola, né? O Gabriel pega muito bem na bola. E aí ele vem aproveitando, fez gols em final de Supercopa, fez gols em final do Campeonato Paulista, fez um belíssimo gol hoje, um chutaço, vive um grande momento. Então acho que o grande beneficiado da versão 2023 do Palmeiras do ponto de vista tático é o Gabriel Menino. Sim. E ele vem aparecendo bem e vem dando conta do recado. Hoje o Richard Rios, né, que já havia entrado na Bolívia, entra no lugar dele, e para mim faz sentido, o que reforça a ideia que o Abel Ferreira tem sobre o Rios, mais para ser um segundo volante do que propriamente um primeiro. E a gente vai entendendo mais as opções que o Abel Ferreira tem dentro desse elenco. Mas a fase e a temporada do Gabriel Menino é uma das marcas mais grifadas desse Palmeiras campeão paulista versão 23. André, a gente está aí terminando os melhores momentos e, claro, a gente vai repetir esses Esse é o gol do Luiz Guilherme, ó. O gol que não saiu. A gente vai mostrar números do Gabriel Menino, é a temporada mais artilheira dele. A gente está começando abril, não chegamos nem no Brasileirão. Foi a estreia do Palmeiras na Copa do Brasil e ele teve 4 gols em 20, em 21, 2, em 22, 2 e em 23, 6. Ou seja, ele já é muito mais e com menos da metade de jogos, só não do que 21, né? Então, assim, poucos jogos, muitos gols. 18, esses 6 gols em 4 jogos. Pois Dois contra o Flamengo, 2 contra o Água Santa, um hoje e mais um gol. E mais um, exato. Resta um. E assim, gols decisivos. E o gol de hoje que me chama a atenção não é nem só a finalização, o golaço. É como ele já vira decidido a bater, né? Que isso é um sintoma da confiança. Ele vira sabendo, vou chutar essa bola. Ele não hesita, ele não olha. Total. Então é um momento especial dele. Sem dúvida. Eu acho que teve uma virada do primeiro jogo contra o Água Santa para o segundo. Sim. Na cabeça dele, né? A gente não sabe exatamente como as coisas se deram, mas acho que em conversas internas, ou mesmo, né, uma conversa dele com si mesmo, porque ele é um jogador muito capaz. Quem acompanha o Palmeiras sabe da qualidade dele e das formas com as quais ele pode servir o Palmeiras. E ele tem feito isso quase em todo o tempo.
E como você falou, na hora que ele pega a bola e, mesmo longe do gol, né? A jogada para ele já estava determinada, já estava definida. Ele posiciona o corpo e o que ele fez foi exatamente aquilo que era planejado. A bola foi batida com muita felicidade, muita categoria. Foi mais um lindo gol do Gabriel Menino. Mais um gol, né, importante para um jogador que não tem digamos, essa tarefa. Ele tem diversas funções naquilo que é o papel dele dentro do time do Palmeiras, e fazer gols é um acréscimo, é um bônus. E ele consegue, porque é muito bom jogador. Parece que está gostando. Eu acho que ele vai continuar nessa, inclusive, né? Assim, Vai continuar tentando. A gente fala muito que o Gabriel Menino ocupa um espaço que era do Danilo, mas nessa função dos chutes de fora da área, do Scarpa, ele ocupa o espaço que era do Scarpa, né? Então ele consegue aproveitar um pouco as duas ausências que o Palmeiras tem para suprir com a parte tática e com a parte técnica, que são chutes de fora da área. Scarpinha deixa um pouquinho aqui, Veiga deixa um pouquinho aqui, que aí ele vai dando o jeito dele. E é aquela boa notícia para torcedor do Palmeiras. Boas notícias também em cada jogo que o Palmeiras entra em campo e consegue entregar bons resultados e resultados de uma maneira muito tranquila. Vamos lá para o Allianz Parque, a gente vai... E é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje e eu acho pra mim que foi uma grande partida do Palmeiras, apesar de algumas falhas defensivas. As crias da academia jogaram bem, né? O John, a estreia dele, Luiz Guilherme... Não, o John acho que já tinha jogado já no Campeonato Brasileiro, acho que 2021. Acho que tinha feito a estreia. Mas o Luiz Gustavo, 17 anos, foi a estreia dele. Foi bem, apesar de ter perdido um gol agora no final, né? E seria 5-2, mas tudo ok. O Vanderlan também jogou muito bem. Flaco Lopes, mais uma vez, marcando gol, 3 jogos, 3 gols, né? Quem diria, Flaco Lopes também. Boto muita fé nesse argentino, porque o pessoal tava meio desconfiado dele, mas eu creio que ele vai vingar, sim. Quem mais acho que jogou? O Richard Rios também jogou. E o Hendrick também jogou bem. Mas agora vamos esperar o próximo jogo. O Palmeiras entra em campo novamente sábado diante do Cuiabá. Cuiabá com o nosso amigo Deivinho, hein? Deivinho, o menino maluquinho, tá aí na área. Será que ele fizer gol contra o Palmeiras, ele vai comemorar? Eita, Deivinho, hein? Deivinho é foda. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo.